esse aqui é o nosso podcast, sem categoria. Seja bem-vindo ao Sem Categoria. Seu amor, vamos cantar a sua glória, as maravilhas que Ele fez. Pois Santo, Santo, Santo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Nesse episódio muito especial do nosso Sem Categoria, estamos muito felizes. Estamos celebrando o nosso aniversário da vocação e já temos convidados e vão ter muitas surpresas para vocês, né? Primeiramente, deixa eu apresentar a galera do dia a dia, a galera de todo dia, começando aqui pelo nosso lado mais feminino, agora muito bem acompanhada, e também uma pessoa incrível e a nossa intelectual da Academia Brasileira de Letras, Angélica. Como está, Angélica? Tô bem, boa tarde, bom dia, boa noite, que hora que você estiver assistindo. Bem-vindo. E também aqui o nosso artista da galera, né? O cara que vem de Santo Amaro, vem assim com toda a alegria, com toda a sua intelectualidade nerd, Ricardo Soares, o nosso Rick-san. Como que tá, Rick-san? Estamos aí para o que deve é comemoração. Estamos aqui devidamente paramentados. A ocasião pede algo especial feito para você. Segura aí nas cadeiras, porque o Sem Categoria vai voar alto. Já estamos quase do outro lado do oceano. Vou deixar para as devidas apresentações. Desculpe o spoiler. E é claro, com certeza você já deve estar aí se sentindo um pouquinho mais triste, né? Estamos um pouco desfalcados nesse dia, neste momento, nesse episódio, né? O Tadeu, infelizmente, não pôde estar com a gente, mas já temos a nossa convidada. A nossa convidada vem de Haifa, Pense, da Terra Santa. É uma grande amiga, uma pessoa que eu sou fã, né? Ela já está no meio de nós. Eu vou apresentar para você. Cris! Olá! Olá, Como é que tá, Cris? Bem-vinda, Cris! Seja bem-vindo ao Sem Categoria! Obrigada! Uhul! Seja muito bem-vinda. Eu vou deixar que ela mesma fale, né? Eu só quero dizer mais uma vez que eu sou muito fã, né? Eu admiro muito. E Oh, meu Deus! fala um pouquinho, dá um testemunho para a gente aí, fale um pouquinho de você. Bom, eu vou falar um pouco de como eu conheci a Deus, assim, né? A minha primeira experiência de Deus. Eu fui convidada para participar do grupo de oração pela minha prima. Ela tinha participado de uma vigília de Pentecostes. E aí ela me convidou para ir para o grupo de oração. Começou a falar do grupo de oração muito empolgada e eu achei que ela estava muito diferente, assim, né? Eu achei que tinha uma coisa diferente nela. E aí eu não fui para o grupo de oração. Ela me convidou a primeira vez, eu não fui. Beleza, aí ela me convidou a segunda vez e eu também não fui. E ela não me convidou mais. E aí o grupo era num domingo. E aí no terceiro domingo, que foi o domingo que ela não me convidou, eu decidi ir. Mas porque eu realmente senti que eu deveria ir. Quando eu cheguei lá, era um grupo de jovens, né? Eu era mais jovem. Tinha muitos jovens e o que me chamava a atenção é que eles eram muito felizes, né? Sem precisar de bebidas ou outra coisa para ter aquela felicidade. Aquilo me chamou a atenção porque eu queria ser feliz como aqueles jovens. Eu era uma jovem que queria ser feliz como eles. Então a gente começou a rezar no grupo de oração e a pessoa que estava coordenando o grupo de oração, Deus deu a essa pessoa a ciência de exatamente tudo o que eu estava vivendo, tudo. Então ali eu tive realmente a experiência de ser muito amada por Deus. Eu tive a experiência que Deus ele me conhecia. Deus ele não era mais aquela pessoa que eu sabia que existia, mas que ele era aqui em cima e eu aqui embaixo e pronto, não tinha mais nada. E ali eu entendi que Deus ele realmente me conhecia de uma forma pessoal e que ele me amava e que ele queria ser meu amigo. Então, a partir daquele dia, que foi dia 25 de junho de 2000, tem muito tempo, eu realmente nunca mais deixei de ir no grupo de oração. E aí, no ano seguinte, eu já estava assim, bem comprometida mesmo com a obra.
E foi aí que eu tive realmente a minha primeira experiência de Deus. Eu conhecia Deus, mas eu não sabia que Ele queria ser meu amigo. E que Ele me amava tanto assim, que Ele me amava de verdade. E esse amor realmente, Ele mudou toda a minha vida, e muda toda a minha vida. Revoluciona toda a minha vida todos os dias. E é por causa desse amor que eu vim para cá. Você pode imaginar o que uma pessoa... o que faz uma pessoa deixar o seu país, deixar a sua cultura, para aprender um novo idioma, para realmente aprender novos costumes, se não o amor de Deus, né? Se não algo maior que move, que é o amor de Deus, né? É realmente assim algo inexplicável, né? Como diz aqui a minha amiga, que eu quis convidar também para nossa reunião, só o amor explica a missão. Só isso. E você é natural de onde, Cris? Eu sou natural de Macapá, Amapá, que é um estado que fica no extremo norte do Brasil, né? Um estado que faz parte da região amazônica. Lá é muito quente, muito quente mesmo. A linha do Equador passa bem em cima da minha cidade, o Rio Amazonas banha, né, a minha cidade, e eu sou natural de lá. Mas assim, muitos dizem assim, muitos pensam que eu sou daqui mesmo. Muitos pensam que eu ou sou árabe ou sou indiana, mas menos que eu sou brasileira, ou que sou dessa região. E como foi, Cris, para você aprender a língua? Como é evangelizar um pouquinho aí? Conta pra gente. Sim. Quando eu cheguei aqui, eu fiz um curso básico de árabe em Jerusalém. Foi um curso de 4 meses. E aí, depois desse curso, eu vivi um processo que a gente chama de imersão. O primeiro ano da pessoa, quando chega aqui na missão, se resume a isso: a estudo da língua, faz o curso, depois faz a imersão, que é um processo de 3 meses que você fica em família árabe, para aprender o idioma, mas também sobre aprender a cultura, né? Você começar a entrar nessa dinâmica. E eu, na verdade, só pude fazer 2 meses de imersão, porque não tinha mais outra casa para eu poder ficar. Eu fiz 2 meses de imersão em 2 casas diferentes. E aí, foi a partir daí que realmente o meu aprendizado no idioma deu um salto, porque foi na imersão que eu realmente comecei a falar. Comecei a falar árabe. E também comecei a aprender, eu comecei a entender como eles pensam. Eu comecei a entender, então, por que eles tinham determinadas reações e eu não entendia, porque eu estava convivendo com eles, eu estava introduzida, inserida na realidade deles, né? Então, foi um grande aprendizado, assim, muito, muito desafiante também, porque você tem que sair do seu ritmo, sair do ritmo da comunidade de vida, sair do ritmo dos seus horários de alimentação. Eles tomam café em horário totalmente diferente do nosso, almoçam em horário totalmente diferente do nosso, vão dormir muito mais tarde do que nós, porque o povo árabe é um povo que gosta muito, muito de estar junto, eles têm um senso de família muito forte, eles gostam muito de conviver, de conversar, e até tarde mesmo, né? E, assim, foi um processo bem, bem interessante. Eu gostei muito. Se eu pudesse fazer de novo, eu faria, porque realmente ajuda muito, né? A partir daí, quando eu comecei a falar, que a língua, o aprendizado da língua é o primeiro ponto de culturação que missionário que vai para o exterior deve ter, eu realmente comecei a me sentir parte da missão. Eu entendi que realmente eu fazia parte daquele povo porque eu estava falando a língua deles, entende? Eu estava começando a entender, né? E quanto à evangelização, no período da imersão também foi um tempo de evangelização muito forte. Eu fiquei na casa o segundo mês eu fiz em Nazaré. E na casa que eu fiquei, a pessoa que me acolheu, ela tinha problemas muito sérios com a mãe, né? Ela tinha discussões, assim, muito fortes mesmo, que vocês, assim, só você vendo. E aí eu entendi que Deus queria que eu entrasse ali, né? E eu conversava muito com ela, né? A gente rezava juntas. E eu fui ajudando ela nesse processo de relacionamento com a mãe, que era muito difícil, né, para ela. E na evangelização do todo, né, assim, hoje eu coordeno a evangelização aqui, tem alguns meses, e a gente evangeliza aqui
na rua, né? A gente vai nos hospitais, mas agora, nesse período de pandemia, a gente está fazendo a evangelização online. A gente faz acompanhamentos, né? A gente tem através dos nossos eventos, mas fora isso, a gente faz normal evangelização na rua. E aí, muitas vezes, assim, eu, pelo menos, eu sou uma pessoa que não me prendo se eu não sei falar muito bem o idioma. Eu falo, assim, eu me desenrolo bem. Mas eu cometo muitos erros, assim, porque o árabe, ele não é um idioma de fácil aprendizado, né? É uma língua é uma língua antiga, né? E que você sempre tem que estar estudando, senão você vai começar a esquecer. E eu não me prendo naquilo que eu não sei falar, né? Se eu não sei falar aquela palavra, eu vou pro hebraico, vou pro inglês, faz mímica, mas eu não perco a chance. Interessante porque eu estava muito incomodada com essa questão da pandemia. Eu falei, meu Deus, não aguento mais ficar aqui dentro. Mas a gente não pode também sair na rua para evangelizar. E aí a gente tem um grupo de oração que é em outra cidade, que é mais ou menos a 30 minutos daqui, 1 hora mais ou menos de ônibus. E a gente estava esperando o ônibus e sentou do meu lado uma moça. E na semana passada tinha sentado do meu lado de novo e tinha me perguntado sobre o cartão do ônibus que não estava funcionando e eu não sabia dar informação. E aí eu disse, eu vou falar com essa menina, não quero nem saber. Eu usando máscara e ela também, né? Ela estava bem do meu lado e eu falei, oi, marhaba, né? Em árabe. Você estava aqui semana passada, né? E ela disse sim. E pronto, comecei a conversar com ela. Eu falei, e aí, seu cartão está funcionando? E comecei a conversar, me apresentei, disse quem eu era, disse que eu fazia, disse que eu era brasileira, e ela foi ficando curiosa, e aí eu fui dizendo. Meu Deus, eu fiquei assim, nossa, mas realmente foi um impulso muito forte, porque é como se tivesse algo dentro de mim, um desejo realmente muito forte, que é o fogo do Espírito Santo mesmo, né, que você não pode ficar quieto, que você tem que falar. E essa semana foi uma das experiências mais interessantes que eu tive, assim, foi na quinta-feira. Hoje é sábado, né? Tem 2 dias. Esse foi muito bom. Eu fiquei super feliz. Não deu tempo, assim, não tive como. Porque quando a gente entrou no ônibus, eu não tive como sentar do lado dela, porque não pode, né? Você tem que manter a distância, o ônibus não pode superlotar. Eu, ai, meu Deus. Mas na semana que vem, se eu encontrar ela novamente, eu vou continuar esse processo de evangelização. Ô, Cris, Pode dizer, Angélica. Cris, você é consagrada na comunidade de vida. Sim. Mas você também já foi consagrada na comunidade de aliança. Como Sim. foi isso aí? Conta essa história. Essa história é longa. Então, é por isso que eu sei falar hebraico também, porque eu morei aqui com a comunidade de aliança, né? 2 anos. Quando eu falei, né, que tive a minha experiência de Deus, contei para vocês. E aí, no ano seguinte, eu já estava no vocacional. Né? Eu sentia que Deus, ele queria algo mais de mim, mas eu não sabia o que era. E aí eu entendi que ele estava me chamando para o vocacional, querendo que eu respondesse um chamado, que eu não sabia o que era, mas eu me deixando conduzir. E eu logo de cara me senti identificada com a comunidade de vida. Eu fiz todo o vocacional para a comunidade de vida, tudo, experiência, tudo. Mas eu estava terminando o meu curso de enfermagem, eu sou enfermeira. E aí escrevi carta, né, para a comunidade de vida, beleza, ótimo. E aí a resposta veio para eu ficar na comunidade de aliança até eu terminar meus estudos. E faltava mais ou menos 2 anos, por aí, né? E aí eu fiquei na comunidade de aliança, muito arrasada. Mas eu fui vivendo a comunidade de aliança e eu fui, assim, vendo toda a beleza que esse chamado tem. Porque eu tinha uma mentalidade muito errada e eu achava que era só a comunidade de vida que dava tudo, eu queria dar tudo, toda a minha vida, oferta tudo. Eu achava que se eu ficasse na aliança, eu não ia ofertar tudo. Só que quando eu comecei a viver, eu vi que não era isso. Eu vi que na comunidade de aliança eu também podia dar tudo. Em qualquer lugar que eu estivesse, eu poderia dar tudo. Né? Toda a minha vida eu poderia dar. Eu comecei a ver a beleza desse chamado, a experimentar, e eu fui ficando, né? Ficando na comunidade de aliança. E aí o João Bala, eu acho que todos conhecem, né? Ele é muito conhecido na comunidade. Ele era o RL
de Macapá na época, ele veio falar comigo: minha filha, você... O padre Carlian, que era da assistência missionária, o responsável, falou com ele, né? E aquela moça não vai pedir para entrar na comunidade de vida? Eu, não, João, eu estou bem aqui, né? Eu tô ótima. E aí eu fui sentindo que Deus me chamava para ir em missão, não para entrar na comunidade de vida, né? E eu pedi para ir em missão. Fui, rezei com minhas autoridades e eu fui morar em Propriá. Aliás, é uma missão que é muito cara no meu coração, porque lá eu aprendi muitas coisas. E aí eu fiquei lá morando como comunidade de aliança 3 anos. Quando eu pedi o 3º ano, foi que eu fui consultada pela assistência missionária para vir para cá, porque a comunidade precisava de uma pessoa da comunidade de aliança e fosse enfermeira, soubesse falar inglês. E aí todo mundo dizia que era eu, e eu dizia, não sou eu, não. Não sou eu. Eu chorava toda vez que a RL vinha falar comigo dessa história. Mas aí eu decidi rezar e eu realmente vi que Deus queria que eu viesse para cá. E eu vim. Fiquei 2 anos aqui, aprendi a falar o hebraico, porque o hebraico era o caminho mais rápido e fácil para poder me entrosar com os árabes e poder o trabalho realmente progredir. Aprendi a falar hebraico e trabalhei aqui 2 anos e voltei para o Brasil. Quando eu voltei para o Brasil, eu comecei um processo para as promessas definitivas na comunidade de aliança. E aí foi aí que Deus... Não. Comunidade de vida. Você lembra? Você lembra desse chamado? E aí eu comecei a ficar assim, enlouquecida, porque começou a existir uma luta muito grande dentro de mim, porque eu não queria viver uma vida tão sacrificada. A nossa humanidade, né? Assim, eu não queria perder coisas, eu não queria ter que renunciar a determinadas coisas. E a luta, só que Deus ele vai conquistando o nosso coração, né? E aí eu fiz todo o processo, mesmo assim. Isso foi no 2º retiro. Deus, assim, foi um clarão e é comunidade de vida, mas eu fui até o final do processo. Não escrevi carta, claro, porque eu sabia que era comunidade de vida e comecei a trilhar um processo de discernimento para a comunidade de vida. E pronto, escrevi minha carta pedindo o ingresso na comunidade de vida e aí fui para a missão de Aparecida, a missão linda. E aí foi muito interessante porque foi um sinal de Deus muito grande ter ido para Aparecida, porque quando eu comecei a discernir para a comunidade de vida, eu coloquei tudo nas mãos de Nossa Senhora, tudo. Eu falei, olha, Nossa Senhora está aqui. Esse discernimento conduza para onde você quer. Quando eu soube que eu ia para Aparecida, para mim foi um grande sinal de Deus mesmo, né? Um sinal também de que a minha vocação foi gerada nesse ventre, o ventre de Maria. Até hoje, Nossa Senhora ela vai me acompanhando. Então, assim, resumidamente, essa a história. Eu tenho uma história muito, muito engraçada com a Cris, foi na despedida dela, né? Para aqueles que vieram para Aparecida, ela é um círculo, né? E eu cheguei meio atrasado e fui por um lado e a Cris foi pelo outro. Aí quando eu cheguei, tava todo mundo lá acenando. E eu fiquei assim, a Cris já foi embora, eu não consegui falar com ela. Na realidade, ela tava dando volta atrás de mim. Ela tava dando volta atrás de mim. E eu fiquei assim, super em choque. Por quê? Porque eu realmente era muito cedo o horário, né? E eu tinha que levantar e ir direto pro trabalho. É verdade. Eu ia falar com a Cris e ia direto pro trabalho. E quando eu vi todo mundo acenando, eu achei que ela já tinha entrado no ônibus, porque ela já estava atrasada, né? Eu falei, caraca, eu não acredito, né? Não consegui nem falar com a Cris. Aí, na realidade, o pessoal estava acenando, porque a Cris estava dando volta atrás de mim na rodoviária. Foi muito engraçado. Ricardo, sua pergunta. Bom, lá vai. Diante dessa pandemia que a gente está vivendo, de todo esse contexto atípico, que não é natural, né? Como é que é ser o carisma, né? Personificar o carisma através da evangelização fora do nosso país, né? Aqui, por mais que a gente esteja também vivendo isso, a gente tem até aquela coisa, não é bem um jeitinho brasileiro, mas a gente acaba contornando um pouco a situação. Mas
em um outro país, né? Ser carisma no outro país, como é que é isso para você? Ser Shalom em um outro lugar que não é o seu. Você falou muito bem, ser. Então aqui a gente aprende a ser. Porque aqui a gente não faz grandes coisas. Aqui não é uma missão como no Brasil, que você tem grandes números, grupo de oração, você faz um evento, faz um acampamento de jovens, dá 100, 200 jovens, né? Dá aquela coisa, né? Você não tem essa estrutura aqui, e aqui você tem que realmente ser, porque aqui só sobra isso. Você muitas vezes não consegue falar o idioma direito, você vai sendo despojado da sua cultura, do seu idioma, e aí é isso que surge, é o ser Shalom. As pessoas aqui, e é uma responsabilidade muito grande, né? Eu não sei se vocês conseguem entender porque que as pessoas elas olham para nós e elas aprendem de nós o que é ser Shalom. Se essas pessoas têm o carisma, elas vão aprender de mim e dos meus irmãos da comunidade de vida. Eles vão aprender como é que louva Shalom quando eles veem a Cristina louvar Shalom. Eles vão aprender como é orar em línguas com fervor quando eles me verem orar em línguas com fervor, entendeu? Então é uma grande responsabilidade. Então são coisas muito pequenas, sabe? É você ser fiel naquilo que Deus te pede. E isso, assim, é um processo de purificação muito grande, né? Assim, eu já estou aqui há 4 anos, né? E você, assim, não... Agora que eu estou começando a entender algumas coisas, para você perceber, assim, né? Mas o ser, vamos dizer assim, é a coluna, né? A coluna de tudo. As pessoas, você é esse referencial, você é Shalom. Vem aqui na Terra Santa. As pessoas olham para você e o que você fizer é aquilo, né? Elas vão entender como... Então, ser Shalom é assim, né? Isso também, na verdade, tem que ser no Brasil, mas eu acho que aqui, como a gente não tem aquela estrutura do Brasil e todos aqueles números, aqui fica muito mais evidente, assim, sabe? Não sei se respondi, se ficou claro, se ficou um pouco... Sim, isso Muito, acabou muito claro. uma outra pergunta, né? Hoje, assim, né, dentro de tudo isso, hoje, o que mudou, né, não só perante ao contexto atual, Uhum. mas o que muda na vida da Cristina como pessoa, como mulher e, lógico, como serva de Deus, diante de tudo isso que a gente está vivendo, de todo esse contexto mundial que a gente tá vivendo, o que muda na cabeça de um missionário que já está fora, já vive um contexto fora, e isso se intensifica perante ao que a gente está vivendo de uma forma totalmente especial, né? O que Uhum. muda para a Cristina como pessoa? Sim, ótima pergunta. O que muda para mim de forma pessoal é, primeira coisa, a confiança em Deus. É porque muitas vezes você diz que você confia, mas no fundo você não confia de verdade, você quer se agarrar. Então acho que para mim essa pandemia, ela foi, vamos dizer assim, aparentemente ela foi me tirando muitas coisas, muitas possibilidades. Uma coisa bem prática, eu gosto muito de atividade física, né? Eu gosto de correr na praia, aqui em casa todo mundo sabe, né? E aí não poder sair de casa, não poder fazer atividade física, não poder ir à igreja, não poder comungar, não poder se confessar, isso para mim assim foi aí perdendo, tirando, e eu fui ficando sem nada, mas eu percebi que era só Deus que estava ficando, entende? Só Deus, sabe aquela frase de Santa Teresa, só Deus basta? Exatamente isso que eu fui experimentando e que eu vou experimentando nessa pandemia, mas de uma forma muito mais forte naquele período da quarentena que a gente viveu aqui, que era o confinamento mesmo, e também a forma de eu ver os meus irmãos, sabe? Assim, porque ficou só a gente. O nosso apostolado voltou a ser muito intenso, porque a gente teve que mudar todo o nosso apostolado.
né, as coisas online, a gente começou a trabalhar muito mais, mas a gente mora no mesmo prédio do Shalom. Eu estou aqui no Shalom, mas a minha casa é no terceiro andar aqui, no mesmo prédio, entendeu? E aí era só a gente sempre, o tempo todo juntos. Então comecei a ver os meus irmãos de outra forma. Então também mudou a minha forma de amar. Entende? Confiar em Deus, amar os irmãos, que é a mesma coisa que amar a Deus, né? A gente sabe, mas eu fui experimentando isso, entende? Isso, assim, mudou muito, né? Assim, ver realmente o dom que o irmão é. Aquele irmão, para mim, é um dom que está o tempo todo comigo. E muitas vezes eu nem parei, assim, entende? A nossa vida é muito intensa como comunidade de vida, é verdade, mas a gente não ter uma atenção vai ficando muito superficial, né? E pronto, assim, para mim, foi isso. São os dois pontos, assim, né? Essa confiança em Deus, esse amor aos irmãos, que também é amor a Deus, sabe? E eu queria finalizar dizendo que é como se estivesse tirando todas as minhas possibilidades, mas na verdade Deus me abriu novas possibilidades. Eu acho que essa é o meu rema deste tempo, né? Realmente Deus tem aberto meus olhos para novas possibilidades, né? Novas possibilidades de evangelização, novas possibilidades de amar os meus irmãos, novas possibilidades na minha vida de oração, sabe? De rezar com mais confiança, com mais interesse de coração, sabe? De viver cada dia mesmo, como a gente diz na palavra, como diz na palavra, né? Cada dia baixa seu cuidado, é exatamente isso. Hoje eu estou aqui, amanhã não sei, mas hoje eu estou falando com vocês, eu estou vivendo aqui inteira. Então são esses aprendizados, assim, que eu vou colhendo nesse período, né, de pandemia, que eu vou reaprendendo, reorientando. E fora também a conversão à santidade, né, a nova conversão, né? Eu vou realmente trilhando esse caminho de uma forma diferente, de uma nova forma. Ô, Cris, a gente ainda, né, mesmo nesse período, estamos numa semana muito festiva para a gente, como Carisma, né? De celebrações, né? De celebrar os nossos 38 anos. Como é para vocês aí essa celebração? Como é também introduzir, né, essa celebração nessa cultura? Como é para vocês? Então, a nossa programação, a gente vai ter uma missa aqui, uma missa melquita, que é o rito que a gente faz parte, e aí vai ter inscrição, por causa que, como os casos estão muito, o número está muito grande, né? Vai ter inscrição para, no mínimo, quantas pessoas? Pode reunir até 50 pessoas, mas não vai dar tudo isso aqui no Shalom, né? Assim, talvez dê mais 20 pessoas, com 15, assim, né? Porque também muita gente não fica com medo de vir, né? Então, mas aí vai ter a missa, e a gente celebra, né? Depois da missa vai ter um momento de fraternidade. A gente, esse ano, a gente conseguiu traduzir o documentário Shalom para o árabe, a gente vai colocar o documentário para eles verem, né? A gente está aí com toda uma programação, vai ter testemunhos, né? E tudo mais, música, tudo realmente para favorecer essa celebração e também o conhecimento, né, do carisma. Assim vai ser o nosso dia novo. Angélica? Ai, Cris, acho que você precisa dar também um testemunho pra gente sobre o seu estado de vida, né? De como foi o discernimento. Sim. Acho que é O muito Bu já importante. sabe, mas eu falo de novo. Bom, vamos lá, né? Estado de vida. Quando eu fui para o discipulado, estava em Aparecida, aí fui para o discipulado de Eusébio, 2014 é a fundação de Eusébio. Então, no discipulado, já na metade do discipulado em diante, Deus começou a falar. E eu comecei a ficar assustada com o celibato, porque eu nunca, assim, eu queria casar, né? Todo mundo quer casar. Eu queria casar, né? Eu achava que era esse o meu estado de vida, né? Era isso. Eu já tinha, quando eu estava na aliança, né? Eu namorei uma pessoa, então eu achei que ia casar com ela e tudo mais, achei que era a pessoa. Não casei, né?
terminou o namoro, eu entrei na comunidade de vida. Então, mas eu achava que o matrimônio era meu estado de vida, né? Mas no discipulado, Deus começou a falar. E eu comecei a me inquietar. A experiência que eu tive no discipulado foi que Deus, ele queria partilhar comigo coisas que eram só comigo. É como se ele quisesse ter comigo uma intimidade muito maior. Tinha coisas que ele dizia que era só para mim. Eu sentia que ele queria dizer só para mim. E eu realmente fui experimentando de uma intimidade muito grande com Deus no discipulado. E realmente Deus foi dando sinais. Um deles, que eu posso dizer que foi muito forte mesmo, foi uma formação pessoal que eu tive no discipulado. Nesse dia eu estava rezando, né? E aí Deus suscitou no meu coração para eu começar a rezar com o meu estado de vida, e Deus suscitava o celibato. E eu comecei a rezar. Eu vou rezar. E aí depois da minha oração, fui ter a minha formação pessoal e a minha formadora, quando rezou por mim, depois que a gente foi partilhar, eu perguntei para ela: Cíntia, é normal Deus falar sobre o estado de vida nesse período que a gente está aqui no discipulado? Ela disse: e pode falar, mas você vai ter que esperar, né? No D2, você pode começar a discernir, mas esse tempo que a gente está aqui não é o tempo próprio de começar a discernir. Eu falei: é porque Deus está me falando do celibato. E ela disse assim: pois quando eu estava rezando por você, Deus colocava no meu coração celibato. Aí eu fiquei assim, né? Ai, meu Deus do céu. E muitas outras coisas de delicadeza de Deus mesmo para comigo no discipulado, né? Que eu percebia que era algo particular, um amor e um cuidado particular de Deus. Quando eu saí do discipulado, aí Deus começou a tagarelar, falar muito mesmo. E eu fui ficando mais assustada. Mas eu resolvi seguir a orientação da minha formadora, que minha formadora temporária, que eu pedi para ser a Justiene. A Justiene que foi transferida, né? A Justiene. Foi, ela voltou para Belém. Fiquei sabendo, então. Aí a Justi me disse: Cris, se ele quer conversar sobre isso, sobre estado de vida, então converse com ele sobre estado de vida, né? Se ele está falando de celibato, então fale com ele. Beleza, comecei a rezar com o celibato. E aí eu decidi fazer o retiro dos candidatos ao celibato. Em Fortaleza, né? Eu estava em Fortaleza, na diaconia, esperando o visto para vir para cá, já, né? Para a rádio. Fiz o retiro, e no retiro eu tive uma experiência fortíssima. Lá eu realmente entendi que Deus me chamava para o celibato. Não tive dúvidas mais, né? Eu estava ouvindo a pregação de uma celibatária, a Cacau, e ela disse que Deus não ia descer do céu e dizer: olha, você é celibatária. É um passo na fé que você tem que dar. E aí, nesse momento, na minha cabeça foi se formando o seguinte pensamento. Falei: meu Deus, toda a minha vida, você sempre foi a minha escolha. Eu sempre te escolhi. Você sempre foi o critério das minhas escolhas, né? Olhando para trás, para a minha história, em relação à comunidade de aliança, comunidade de vida. Deus sempre foi o critério. E aí eu pensei: por que você também não vai ser o critério? Por que eu não posso te escolher no meu estado de vida também? E ali eu entendi que Deus realmente me chamava para o celibato. Foi algo muito forte. Só que aí eu saí do retiro inflamada, mas eu vi que eu não tinha nenhuma condição de corresponder, né? Pela minha fraqueza mesmo, pela minha imaturidade. Meu Deus, não consigo. Quando eu vim para cá e fiz as minhas primeiras promessas, eu comecei a realmente dar um caminho de discernimento para o celibato, com retiros direcionados, tudo mais. E aí, em cada retiro que eu fazia, Deus realmente ia sedimentando esse chamado. E também foi um processo de cura também para mim, né? Cura em relação, feridas em relação ao matrimônio, né? A forma, as visões erradas que eu tinha em relação ao matrimônio, reconciliação e tudo mais, né? E aí Deus ia confirmando, e Deus ia me fazendo perceber na minha história também, né, o celibato. Vou falar uma coisa da minha infância, né, que eu sempre falo. Quando eu era criança, eu dizia que eu queria ser amiga de Jesus Cristo. Jesus, quando eu crescer, eu quero ser sua amiga. E eu também queria ser santa. Quando eu era criança, eu botava assim, né, colocava
coisa assim na minha cabeça, como se fosse um véu que as freiras usam, e ficava assim, me olhando no espelho, porque eu queria saber como que eu ia ser quando eu fosse santa. E coisas assim, sinais assim, bem, sabe, que realmente Deus me chama a esse estado de vida, né? Coisas que foram ficando bem concretas. E aqui, quando eu vim morar aqui a primeira vez, teve um retiro sobre estado de vida, e a pessoa que rezou por mim, Deus deu a ela aquela palavra que fala do celibato mesmo, em Mateus 19. E aí eu achei estranho, a pessoa disse assim para mim, que Deus já te deu a entender o que é esse chamado. E eu estava namorando, né, achando que não, eu vou casar com essa pessoa. E Deus também ia me fazendo lembrar de todas essas coisas, como uma peça de quebra-cabeça mesmo que vão se juntando. Foi isso, assim, vários sinais, né? Me identificando também com a forma de se dar, né? A forma de ofertar a vida. Né? Um ponto muito importante também que me fez entender o meu chamado a celibato foi a missão. Assim, para mim, a missão, depois de Deus, sempre foi assim, aquilo que é tudo pela missão, tudo. Deixa tudo pela missão. Né? Assim, eu lembro que quando eu morava em Propriá e eu namorava esse rapaz, quando ia ter uma reunião, no dia que era o dia do nosso namoro, ele ficava super chateado, mas eu não ficava chateada nem um pouco. Se ia ter uma reunião, se ia ter uma evangelização, ou eu ficava super feliz, eu não ficava chateada porque eu não ia namorar naquele dia, entende? Mas assim, a missão, então mais ou menos assim, são pontos assim que foram realmente ficando muito claros para mim, me fazendo perceber que eu realmente estou chamada a dar a minha vida dessa forma. Não sei se respondi, tentei resumir. Uhum. Sim. Cris, queria dizer muito obrigado, né, por essa participação com a gente. Foi uma grande alegria mesmo para mim, de forma particular, mas para todos, com certeza, né, para a gente como Sim, muita. Com É certeza. uma das nossas primeiras convidadas, né? É a nossa primeira. Que grande E deixa uma mensagem, uma palavra final, uma mensagem para os nossos jovens, para quem nos acompanha, respondendo a pergunta: a santidade vale a pena? Vale muito a pena. Vale a pena porque ser santo sem nenhum tipo de dúvida é ser feliz. Ser santo é ser quem você é, quem Deus te criou para ser. Então, a mensagem que eu deixo é que não tenha medo de deixar o que Deus te pede para deixar, para que você seja mais feliz, para que você seja mais santo, porque é a mesma coisa. Né? A gente pensa que as coisas que são mais fáceis e agradáveis são aquelas que vão nos tornar santos, mas muitas vezes as coisas mais difíceis, mais simples, sim, são essas. Né? E para quem ama de verdade, tudo vai se tornando mais fácil. Então, essa é a minha mensagem. Confie na graça de Deus, porque é ela que pode tudo. A gente não pode nada não, mas a graça é ser capaz de tudo na nossa vida. Com certeza, confirmo tudo, confirmo. Bem, galera, primeiro quadro celebrativo do nosso aniversário da nossa vocação. Estávamos aqui com a Cris, com a Cristina, direto de Haifa, da Terra Santa. Um grande abraço, curta, comente, compartilhe. Shalom, meus irmãos. Shalom. Obrigada, Cris. Shalom, Deus Até a próxima. abençoe. Vem De mais nada, coisas reze por por aí. nós. Valeu. É pela missão de Haifa. Com Com certeza. certeza. E